Fala pessoal, tudo bem? Esse capítulo ele vai começar a trabalhar com organização de projeto. Até então, tudo que nós vimos no capítulo anterior foi voltado realmente em mostrar para vocês o que é essencial, né, para que você possa se localizar dentro de qualquer projeto, para que você possa iniciar um estudo ou algo parecido. E a partir desse capítulo 5, a gente vai de fato visar o que seria uma produção, a gente vai começar a trabalhar com objetivos mais visuais também, vamos dizer assim, certo? A gente vai pegar um pouco do workflow mesmo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, falando sobre projeto, como é que funciona isso? Quando você abre o Cinema 4D pela primeira vez, você percebe que ele traz essa interface que eu já comentei para vocês, e aqui no que seria o nosso painel de atributos, né? Ele acontece aqui no nosso canto inferior direito, ele traz selecionado o meu projeto, Project Settings, né? Esse Project Settings ele traz a ideia de que a gente vai configurar, né, características que meu projeto precisa ter para ele ter um ponto inicial, né, que é a escala desse projeto, por exemplo. Ele diz aqui que é a escala de 1, certo, para 1 centímetro. Então eu tenho aí mais ou menos essa noção. Eu tenho a opção aqui de estar configurando mais ou menos, né, a ideia que essa escala vai ter em relação à proporção, criar uma métrica, vamos dizer assim. Eu tenho aqui embaixo configurações relacionadas ao FPS do meu vídeo. Então, para quem não tem costume nenhum e não tem experiência para o que seja o FPS, é a estrutura de frames por segundo, né? O frame rate. Então, ele vai trazer para a gente quantos quadros vão ter ou quantos quadros vão ser necessários para que se tenha um segundo. Isso vai ser bastante usado em dois momentos que vão ser a animação em si, que a gente vai pegar logo mais, e a questão do render, né? A gente precisa também dizer para ele qual a saída de frame rate ele vai ter, que na maioria dos casos é a mesma da criação, ok? Então nós temos a opção de frame rate, eu tenho aqui o minimum time, que é o início aqui dele, o preview mínimo, que ele está pré-visualizando exatamente o início, de 0 para 0. Vocês podem ver aqui ó, na nossa janela de timeline, timeline não, mas de marcador de tempo, vamos dizer assim, até porque a timeline no Cinema 4D é algo à parte, além dessa, vocês vão ver também na sequência. E do lado nós temos o Project Time, que é o meio que o start dele, nós temos o máximo aqui de que foi carregado e o máximo que foi pré-visualizado. Então se eu altero aqui pra gente, eu já faço a alteração aqui, né, na quantidade de quadros, você percebe que ele traz 145 e aqui ele traz essa estrutura para mim também. E eu tenho aqui o preview, que é mais ou menos o range, né, o intervalo que ele vai acabar pré-visualizando. Então agora eu estou pré-visualizando os 145 quadros que eu estabeleci aqui em cima, certo? Então eu tenho aqui algumas características que ele diz que esse documento vai ter, onde ele vai possibilitar usar animação, generators, sistemas, né, de motion como blur e por aí vai, aplicação de expressões caso necessário e deformadores. Então eu quero que tudo isso seja aplicado no meu projeto. Opções relacionadas aqui à cor de fundo, tá, dos objetos, né, o preenchimento deles, nem cor de fundo, mas o preenchimento. Então, Default Object Color, ele está aqui como esse Gray Blue, mas eu posso selecionar o 80% Gray ou uma cor customizada, que vai ser a cor que eu aplicar aqui embaixo. Tenho questões aqui do View Clipping, que eu posso estar mudando mais ou menos a forma que ele vai diferenciar a minha profundidade, a estrutura realmente dele. Então vai de acordo também com você, isso não muda muito o nosso trabalho. E logo abaixo nós temos essa opção chamada de Linear Workflow, que é relacionada ao render. Eu não vou entrar em tantos detalhes nisso agora, até porque é algo muito complexo, é algo que envolve estudo, assim, além do que a gente está pegando nesse primeiro momento. Porém, essa opção chamada de Linear Workflow, ela é responsável em facilitar o software, né? São passos, são culturas que facilitam o software que você está trabalhando em gerar um render um pouco mais próximo da realidade. Então, assim, existem alguns sites, um exemplo legal pra caramba é o Grayscale Gorilla, ele posta uns materiais relacionados a isso, então com certeza vocês podem ter acesso
E assim, é algo que realmente ajuda pra caramba e dá uma diferença. Hoje o Cinema 4D já traz essa opção por default, ok? Então, em relação ao projeto é isso. Caso essa janela não esteja mais visível, porque você já trocou de ferramenta e tal, você pode estar mostrando ela a partir do atalho Command D ou o Ctrl D, né, para usuários de PC, ou vindo aqui no menu File, e nós temos a opção de trabalhar, né, com a estrutura de projeto também. Eu posso estar dizendo para ele, no File não, desculpa, no menu Edit Project Settings, eu posso estar dizendo para ele também as configurações que vai ter, né, em relação ao meu projeto, beleza? Então essa é a parte física dele, vamos dizer assim, como configurar para esse projeto funcionar dentro do próprio Cinema 4D. E aí eu tenho aqui a opção de estar salvando o projeto, né? Então aqui ele vai me falar uma pasta que eu vou estar determinando isso. Então aqui lá na mesa e tal, vou criar aqui uma nova pastinha, vou chamar aqui de exemplo, create, arquivo teste. Salvei, tá aí tranquilamente. E aí agora eu já tenho na mesa a pastinha exemplo com o meu documento acontecendo. Então é uma maneira legal de estar fazendo isso. Corta essa parte que eu começo a falar, tá? Então nós já entendemos aí mais ou menos como é que funciona a organização do projeto dentro do próprio Cinema 4D, beleza? Próximo vídeo a gente fala de configurações básicas de render, que é necessário vocês entenderem, já começarem a visualizar mais ou menos como o objeto vai ter a sua saída, o seu vídeo, a imagem estática e tal. E é isso aí. Um abraço para vocês e até esse próximo vídeo.